Oi, tudo bem? Esse é o Encontro Diário. A gente está no quarto estudo da semana. Hoje é terça-feira. Os outros vídeos você pode ver aqui nos relacionados. E estamos estudando discipulado e oração. Hoje a gente vai abordar um pouco uma tensão, um conflito que tem na Bíblia, que tem no cristianismo, de certa forma. Que é o seguinte: por um lado, Deus dá muitas promessas de que se a gente pedir com fé, a gente vai receber. Pedir, dar-se, usar, por exemplo, é um verso famoso. Que se você pedir com fé você vai receber, existem muitas promessas e a gente deve crer nelas. Por outro lado, a gente olha a realidade, a gente vê que muitas vezes a gente pede coisa e a gente não é atendido, às vezes Deus diz não. E como a gente concilia essas coisas? Eu gosto muito de um escritor, um teólogo chamado Heschel, Abraham Heschel, se você puder depois dar uma pesquisada aí. E ele diz o seguinte: essa tensão muitas vezes ela vem porque a gente tem uma expectativa errada da oração. A gente vê a oração de maneira distorcida. E isso é muito da nossa época mesmo. Nossa época é uma época de consumo, a gente é consumista pra caramba. A gente chega no supermercado, eu escolho isso, eu quero esse pão, eu quero esse sanduíche aqui, eu quero essa maionese. E a gente fica escolhendo, a gente gosta de ficar escolhendo tudo. A gente chega na oração com essa mesma pegada. Senhor, eu quero isso, eu quero aquilo. Me dá isso, me dá aquilo. Aí, para ser educado, a gente agradece primeiro, põe bastante agradecimento, assim, para dar uma compensada. No final, a gente põe os nossos pedidos, que é o que a gente quer que Deus faça. Como se fosse um supermercado, ou como se fosse um gênio. A gente vai lá: Senhor, tenho 3 pedidos, por favor, me atenda. E isso é uma visão distorcida da oração. A oração não é um momento do seu dia que você faz pedidos para Deus. A oração, acima de tudo, particularmente na tradição judaica, ela é um momento de louvor. A oração serve para adorar, é uma canção. Você vê, por exemplo, os Salmos de Davi. A maior parte são de louvor. Claro que também teve momentos de grande angústia, ele fazia súplicas. Mas os Salmos não é Moisés, não é Davi chegando: Senhor, estou precisando, tenho 20 ovelhas, quero 30 agora, por favor. É Davi reconhecendo como ele é dependente de Deus e como Deus é poderoso e grande e pode cuidar das pessoas, pode fazer tudo. E se a gente tem uma atitude mais assim realista em relação a isso, a gente não vai ficar colocando nas costas de Deus coisas que estão nas nossas. A gente não vai ficar dizendo: Senhor, me ajuda a passar no vestibular, faz eu passar no vestibular se você não está estudando. Ou Senhor, faz que a pessoa que eu goste venha de branco. Aí se ela vier de branco é porque é a pessoa que eu gosto. A gente fica testando, a gente fica querendo as coisas de Deus assim, sendo que a gente tem que se empenhar, tem que fazer a nossa parte. Deus leva muito a sério a liberdade do homem. Então muitas vezes ele mesmo se limita porque ele não pode interferir na liberdade das pessoas, inclusive na nossa. E se Deus fizer a nossa vontade, se a gente pedir uma coisa e Deus atender, louvado seja Deus. Deus deu muitas provas, de que Ele é confiável, que Ele é fiel, que Ele merece a nossa confiança. Ele enviou seu Filho, deu um plano da redenção para dar salvação para a gente, criou um mundo que é uma coisa espetacular, está ao nosso redor. Deus interfere, Deus está junto com a gente nos nossos problemas, Deus deu a Bíblia para que a gente tenha acesso a Ele. Deus é confiável. Só que a gente às vezes fica atribuindo: eu quero um milagre, eu quero aquela coisa, a gente fica vivendo assim na base do milagre. Sendo que a gente tem que ter uma atitude de que tudo é um milagre. A existência é um milagre. Para pensar, você está vivo, isso é um milagre. A gente existe. Você para pensar que existe uma árvore, existe um passarinho. A existência é um milagre. A Bíblia existir, chegar até nós, um livro tão antigo. Isso é um milagre. Mas não, a gente fica querendo, assim, fazendo pedidos para que Deus faça milagres na nossa vida, senão a gente não vai ser feliz. Se Deus fizer um milagre na sua vida, louvado seja Deus. Mas não fique dependendo disso, porque nem sempre Ele vai fazer. Se você ficar colocando essas coisas como condição para você ser feliz, você vai se decepcionar muito provavelmente. Então vamos ter um comportamento em relação à oração de que Deus é soberano. Isso é o que diz o Pai Nosso. Seja feita a sua vontade, assim na terra como nos céus. Deus é soberano. Se Ele quiser, Ele vai fazer a nossa vontade. Se Ele não quiser, Ele não vai fazer. E provavelmente vai ser para o nosso bem. Provavelmente não, porque inclusive Paulo escreveu: todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. Então certamente vai ser para o nosso bem. Então que a Deus seja dada toda a honra, toda a glória, que a Ele seja dado o reconhecimento de que Ele faz o melhor para nós, Ele faz o que Ele quiser, mas que a gente também exercite a nossa fé, exercite a nossa oração para pedir.
mas que a gente coloque a Deus no seu devido lugar, de que Ele faz, Ele atende nossos pedidos, se Ele quiser, e assim a gente pode viver mais feliz, mais contente, sem ficar com muita decepção das coisas e acaba muitas vezes prejudicando a gente. É isso aí.